É o seguinte, gente, hoje a gente vai falar sobre boas escolhas, inclusive na parte de vocês fazerem dívidas. Porque é muito importante vocês terem clareza sobre algumas escolhas que vocês fazem e qual que é o impacto financeiro se vocês contraírem dívidas de maneira errada, de maneira que não seja de forma calculada, porque a gente tem vários tipos de dívidas e vários juros embutidos nisso. E se vocês fizerem isso de uma maneira que não é pensada, que não é uma maneira calculada, planejada, isso pode atrapalhar e muito a conquista da independência financeira de vocês e a realização de outros objetivos em paralelo. Então, hoje na aula, o que a gente vai falar? A gente vai trazer um ranking das principais dívidas com as taxas de juros, o que não fazer e estratégias para as pessoas que estão com as dívidas descontroladas e estratégia para aquelas pessoas que estão com as dívidas controladas ou que às vezes estão até pensando em contrair uma dívida, mas ficar atento antes de fazer isso. E depois, o poder das dívidas, financiar versus alugar e um bônus aqui. Pode seguir. Para a gente começar, a gente trouxe aqui as principais categorias de dívidas que a gente tem hoje. Então, a gente tem algumas opções. A gente tem um cartão de crédito, a gente tem um cheque especial, o empréstimo pessoal, empréstimo consignado. Então, a gente tem diversas características de dívidas. E a gente fez um ranking da que tem a maior taxa de juros até a menor taxa de juros. E hoje, disparado, o que tem maior taxa de juros é o cartão de crédito. Então, vamos supor, eu tenho uma fatura de R$ 5.000 que eu tenho para pagar e eu não pago isso. O custo disso, para mim, é de 13%. Isso pode ser que para alguns outros bancos seja até um pouco maior, mas o custo dessa minha dívida é de 13% ao mês. Não tem nenhum investimento que vocês vão fazer que vai trazer esse retorno no mês. Nenhum. Geralmente, os investimentos, eles têm esse retorno no ano. E fora que também tem multa. Então, assim, que a gente está trazendo o básico só para vocês avaliarem de forma mais objetiva. Só que tem outras taxas, tem outras taxas embutidas. Muito bem lembrado, Henrique. Então, tem multa, tem algumas outras taxas que não é a taxa de juros, que também é algumas taxas, alguns encargos que o banco coloca, enfim. Então, tem Tem várias outras PIOF, questões. que é um outro tipo de juros, tem vários juros, tem várias taxinhas extras embutidas nesse valor. A gente trouxe aqui uma média e isso vai para cada pessoa, tá? Isso vai do seu relacionamento com o seu banco. A gente colocou uma média bem para baixo aqui. Hoje em dia, essa taxa ela está um pouco maior e dependendo do relacionamento que a pessoa tem com o banco, essas taxas vão ficando cada vez maiores. Então, só para vocês entenderem o custo dessa dívida, vamos supor, nessa dívida de 5.000. No mês, ela vai me gerar assim, algo mais simples, um juros de 650. Igual a gente falou, né? Isso pode até ficar um pouco mais caro por conta dessas outras taxas embutidas. Mas inicialmente, já logo de cara você teria um custo ali de 650. E isso no ano, isso vira um bolo. Porque você aumenta a sua dívida em mais de 3 vezes. Praticamente. Se você não paga a fatura do cartão de crédito. Agora, você foi lá e quis parcelar essa fatura. Os juros, ele diminui um pouco, mas ainda assim ele continua sendo alto.
ele sai de um juros de 13 para 7. E no ano fica de 125. Então, praticamente no ano, sua dívida ela mais que dobra também. Porque no final do ano ela fica um valor de 11.250. Então, gente, cartão de crédito, ele pode ser um grande vilão no seu planejamento. Se você não tem controle das suas finanças, se você não está conseguindo economizar, você não está permitido ter cartão de crédito. Cartão de crédito, ele é muito vantajoso? Sim, se você fizer bom uso dele. Para quem não faz bom uso dele, ele é um tiro no pé. E que não tem conversa, é cortar o cartão mesmo. Eu conheço pessoas que têm mais de 4 cartões de crédito. Ela não consegue gerir o que está em um, imagina em 4. E fica usando isso como uma extensão da renda. Então aqui a gente trouxe os números para vocês terem clareza por que a dívida no cartão de crédito ela pode se tornar uma bola de neve. Porque a sua dívida ela pode se multiplicar em quase 4 vezes no período de um ano. E se você parcelar, ela vai se multiplicar em quase 2 vezes. Então, assim, é algo que é muito arriscado se você não está tendo um bom controle do cartão de crédito. Quem não está conseguindo fazer a gestão desse cartão, por favor, corta esse cartão. Você está proibido de usar cartão de crédito. O Henrique até compartilhou no grupo esses dias que ele teve uma experiência muito negativa e hoje ele não usa cartão de crédito. E isso é de dar parabéns, porque ele está reconhecendo uma vulnerabilidade que ele tem. Se tem mais alguma pessoa que está se identificando nesse cenário, e eu sei que tem, pode parar de usar o cartão. O segundo tipo de dívida que tem a maior taxa é o cheque especial. É aquele que você fica usando o saldo da sua conta corrente e muitas vezes você nem sabe qual que tá sendo a incidência de juros ali. Então a dívida, a gente usou o mesmo valor de dívida só para trazer uma simulação. E aqui no cheque especial também tem outras taxas, que por exemplo o IOF é cobrado, mas a gente trouxe algo mais simples, só para vocês terem uma noção do que isso vai custar. Mas o cheque especial, só a taxa de juros, ela é de 8% ao mês. Isso vai te gerar, se você não pagar essa dívida, se você, na verdade, usar o cheque especial em R$5.000, você já, logo de cara, tem R$400 de juros para você pagar. Se você fica nesse bolo de ficar usando o seu cheque especial no ano todo, a sua dívida, ela mais do que dobra. Ela sai de 5.000 para 12.000. E eu posso falar que vai até um pouquinho mais, porque tem outras taxas, igual o IOF, que é cobrado também. Então, é bem provável que saia de 5 para 13. Então, as pessoas que estão vivendo sempre no cheque especial, é preferível que você utilize um outro tipo de dívida para diminuir esse custo do que você ficar ou parcelando a sua fatura no cartão ou deixando de pagar ou pagando só o mínimo do cartão ou entrando no cheque especial. Outro tipo de dívida que a gente tem, o empréstimo pessoal. Essa informação aqui, gente, a gente trouxe uma média, porque vai depender muito da relação que você tem com o banco e do seu histórico também de pagamento e do seu score e tudo mais. Então, pode ser que o empréstimo pessoal, ele seja para algumas pessoas até próximo do cheque especial, porque depende do seu relacionamento com a instituição financeira. Uma média que a gente viu que está sendo praticada no mercado é de 5% ao mês. Então, já é melhor você fazer um empréstimo pessoal do que você ficar sem pagar a fatura do seu cartão, por exemplo. Ou você entrar no cheque especial. Então, para quem está no cenário de que não está conseguindo honrar com os seus compromissos financeiros,
avalie a opção de contratar um empréstimo pessoal para cobrir esse bolo que você tem inicialmente, para diminuir a sua taxa de juros. Vai te custar algo caro? Vai te custar, mas é melhor do que você pagar muito mais juros do que você está pagando atualmente. Então, por exemplo, do empréstimo pessoal, é aqui 5% ao mês, isso no mês daria uns juros de R$ 564, e isso no ano, no final, daria uns juros ali de 1.700, e no final do ano a sua dívida de 5 sairia para 6. Então, é melhor a sua dívida sair de 5 para 6 do que sua dívida sair de 5 para 13 ou de 5 para 25. Então, aqui é inteligência financeira para você trazer estratégia para você fazer as suas dívidas. O Henrique comentou aqui, ó, fazer o empréstimo pessoal para pagar o cartão, mas deixar de gastar no cartão para que a bola não cresça, para que não vire de fato uma bola de neve. É bem isso mesmo que a gente tá. A ideia disso aqui, de trazer esses números, é para que vocês saiam dessa bola de neve. Não deixe chegar ao ponto de se tornar uma bola de neve. E o consignado é hoje, assim, o que a gente tem uma das melhores opções de crédito. Só que isso aqui é limitado, não é para todas as pessoas que têm. É basicamente para quem é servidor público ou quem está que presta serviço para a área do serviço público, que tem essa opção. Porque essa opção, você vai ser descontado direto na sua folha de pagamento. Então, quem está com dívida, né, quem não está conseguindo pagar a fatura do cartão e tem a opção de pegar o empréstimo consignado, seria o melhor dos mundos. Isso aqui não é para todo mundo, mas também tem que ter cuidado com o consignado, porque como ele é muito fácil de você acessar, você acaba você vai pegando empréstimo sem, de fato, cortar o mal pela raiz, que é bem o que o Henrique comentou. Mas, assim, em termos de juros, é o que tem o melhor juros. Hoje a gente está trabalhando no mercado, isso vai, igual eu falei, pode variar de uma pessoa para outra, até porque influencia a questão do relacionamento com o banco, mas hoje geralmente está praticado no mercado um juros de 2% ao mês, isso gera um juros de R$ 473. No final do mês, o final do ano, gerou um juro total de 674. E no final do ano, essa dívida de 5.000, ela fica 5.674. A diferença, gente, do empréstimo pessoal e do consignado é porque você sempre vai pagando o principal, os 5.000. Por isso que esse bolo não fica tão grande. Então, se eu tenho os 5.000, quando eu estou pagando a minha parcela, por exemplo, do empréstimo consignado de R$ 400, uma parte disso está sendo para ser juro e uma outra parte disso é para você pagar essa dívida de 5.000. Mas aqui a ideia é justamente para que vocês tenham clareza desse ranking das principais dívidas e vocês tomarem cuidado do que não fazer para que isso não vire uma bola de neve. Bem, o que não fazer? Não deixar de pagar o valor integral da cartão de crédito. Porque se vocês deixam de fazer isso, isso vai virar uma bola de neve. A dívida de vocês, ela vai multiplicar em 4 vezes. E não cair no cheque especial. Quem tiver nesses 2 cenários, opta por esses outros empréstimos que tem à sua disposição para diminuir a taxa de juros embutida e você conseguir ir pagando aos poucos. Então, vamos supor, eu tenho uma fatura de R$ 5.000 e eu não consegui quitar, mas eu estou comprometido que eu vou gastar menos e tudo mais. Aí, eu vou e pego um empréstimo pessoal de 5.000 para pagar essa fatura. E aí, eu não vou ter os juros que eu teria, né, tão alto, mas aí eu já negocio com o banco uma parcela que caiba no meu orçamento. Então, gente, vocês estão proibidos
de não pagar valor integral do cartão de crédito e de cair no cheque especial. Beleza? Gente, só acrescentando aqui, a gente tem que tomar muito cuidado até com o que a gente fala para as pessoas também, porque essa estratégia aqui, quando ela é colocada em um ambiente que a pessoa não está trabalhando a sua inteligência financeira, isso pode ser uma armadilha. Porque a pessoa pensa, então tá, eu vou cair no cheque especial ali, R$ 400, R$ 500, então eu vou pegar um empréstimo. Acaba pegando um empréstimo maior, pessoal, já acha que tem mais dinheiro e isso vai ficando muito complicado. Isso aqui é uma estratégia para a gente sair desse momento que a gente está, esse momento do quem está no ciclo da frustração, cheio de dívidas, são estratégias para a gente sair dela rápida para entrar num ambiente planejado. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, porque para a gente se enganar, para a gente colocar na nossa cabeça que esse empréstimo então é bom, eu vou lá e vou pegar um pouquinho a mais. Aí a gente já anulou toda a estratégia que a gente estava montando. Uhum. Isso aqui, então, o primeiro é só para vocês terem clareza qual que é o impacto de algumas dívidas no orçamento de vocês. E ter muito cuidado também no momento de contrair esses empréstimos, porque isso pode virar uma bola de neve sim, e a ideia é que a gente pare isso. Então aqui a gente vai apresentar, gente, duas estratégias para quem tá super descontrolado. Então a gente vai apresentar duas. A primeira, então vocês vão se avaliar se você estiver dentro desse cenário, fique bem atento. Se não, isso aqui não serve para você. Deixando isso muito claro. Aqui não é para você, igual a Flávia comentou, não é para a gente ficar pegando dívida só porque tem uma taxa de juros menor. A ideia não é essa, tá? Então, estratégia para dívidas descontroladas. Para quem que é essa estratégia? Para quem não está conseguindo honrar com seus compromissos financeiros no mês. Se você tiver com orçamento controlado, tiver quitando as suas dívidas, tiver honrando os seus parcelamentos, não escuta, isso aqui não é para você. Então, essa aqui é para as pessoas que está com muita dívida, tem algumas dívidas que não estão conseguindo quitar e que está virando essa bola de neve. E aí a gente vai trazer um passo a passo para essas pessoas que tá muito descontrolado e que está naquele ciclo da frustração, que foi a nossa primeira aula, para que a pessoa saia desse ciclo da frustração. Lembrando que quem está nessa situação é necessário que tenha paciência. A primeira coisa é o que vocês já fizeram, listar todas as dívidas. O segundo passo é ordenar as dívidas que têm maior juros para menor juros. Priorizar as que têm maior juros, porque vai trazer mais impacto financeiro para vocês. E renegociar as outras dívidas. Então, beleza, eu ordenei, vi que tem maior juros, eu vou priorizar as que têm maior taxa de juros, as que não têm tantos juros, eu vou renegociar com os meus credores, ou seja, para quem eu estou devendo, seja para alguma empresa, alguma instituição bancária ou até para uma pessoa, você vai renegociar com essas pessoas para que você consiga tempo e para que você consiga trazer para ela uma proposta que seja viável ao seu orçamento. E aí, para que você saiba fazer essa proposta, você também tem que ter feito toda a descrição de como está a sua vida financeira, entendendo como que tá os seus ganhos e como que tá seus gastos. Então, entendeu como tá os ganhos, como que tá os gastos, viu como é que tá as dívidas, priorizou aquelas que tá com maior taxa de juros, você vai renegociar as outras para encaixar isso dentro do seu orçamento. E aí, gente, isso aqui não é uma opção. É necessário privação de tempo. Lembra daquela pesquisa que eu falei do doce? Como você foi irresponsável lá atrás,
comendo doce no momento que não era para comer, agora chegou o momento de você ser responsável. Que beleza, lá atrás você não tinha todas as informações necessárias para tomar as melhores decisões. Uma vez que vocês estão participando dessa mentoria, vocês já têm as informações necessárias para entender o que é viável, o que não é viável, o que é certo, o que não é certo. E você ser responsável financeiramente. Então chegou o momento de você se privar. Não adianta, isso aqui não é uma possibilidade. Tem sim que cortar o lazer. Tem sim que cortar presente. Porque são itens, gente, que precisa, que agora ele vai ser supérfluo. E a gente precisa privar isso ao máximo possível. Se surgir proposta de amigo para fazer viagem, proposta de amigo para passear, vocês têm que aprender a palavra não. E saber que vocês não são mais uma criança, vocês são adultos. Eu tô falando dessa forma porque eu sei que tem pessoas que estão nesse cenário. E se você quiser sair disso, você tem que agir de forma adulta e responsável financeiramente. Então a gente vai olhar para tudo isso, você vai se privar, vou precisar de você que você tenha paciência e em paralelo para facilitar esse processo é fazer uma renda extra. E aí eu já dei vários exemplos aqui ao longo das aulas que a gente falou, mas só para reforçar, é fazer, por exemplo, vender um brigadeiro, igual a minha cliente arquiteta fez isso e tá dando super certo. Às vezes Uber, às vezes o seu serviço, vender ele de forma online, às vezes fazer algum produto digital, que agora que, né, o digital tá tão em alta, lançar isso, às vezes oferecer algum trabalho à parte que você é bom, que às vezes você não tá fazendo, enfim, juntar coisas que você não usa mais em casa e se desfazer disso e vender isso para levantar uma grana extra, uma grana extra. Agora, a criatividade é a sua maior aliada. Então, gente, aqui é para quem está no cenário do ciclo da frustração. Certo. Então, essa parte que a Natália terminou agora é para a gente sair do ciclo da frustração. Então, por um momento, vai ser difícil, vai ser penoso, mas a gente precisa desse sacrifício para a gente sair e entrar no nosso cenário planejado. E aí a gente entra no cenário planejado, onde a gente vai priorizar realmente aquilo que é mais importante. Aí sim, agora a gente começa a olhar para aquilo que é mais importante. Porque as dívidas, nesse momento que elas existem, estão descontroladas, elas se tornam nossa prioridade de resolução. E agora a gente vai para as estratégias das dívidas controladas. O que são essas dívidas controladas? É algum financiamento que a gente fez, é alguma dívida que a gente tem por algum motivo, mas que a gente está conseguindo honrar. Todo mês eu consigo pagar ela. Então, ela ainda não se tornou descontrolada, porém ela existe. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Essas dívidas que a gente fez, que a gente contraiu, elas estão atrasando a gente para a nossa independência financeira, porque a partir do momento que eu pego uma dívida, eu estou fazendo o movimento contrário, eu estou pagando juros para o banco, eu estou pagando juros. Enquanto, para eu atingir minha independência financeira, eu preciso que o banco ou que os investimentos me paguem juros. Então, essas dívidas estão fazendo com que não sobre dinheiro. Tá, eu não tô descontrolada, eu tô pagando todas as minhas contas em dia. Isso a gente escuta demais. Não, eu pago todas as minhas contas em dia, mas não tem sobra. Então, se não tem sobra, cada mês que não tem sobra é um mês mais distante que você vai ter para sua independência financeira. É um mês a mais de trabalho que você vai ter para se aposentar. Então, as sobras, elas se tornam aqui o nosso segundo principal ponto. Primeiro, as dívidas descontroladas, depois a gente precisa das sobras para a nossa independência financeira.